Temos os números da pesquisa Genial Quest sobre a rejeição desses nomes presidenciáveis, Isabel. Trazemos agora em tela para quem está nos acompanhando. Por exemplo, o Fernando Haddad. 56% dos entrevistados dizem que conhecem o ministro, mas que não votariam nele. 55% dizem que conhecem o filho do presidente Lula, deputado Eduardo Bolsonaro. Filho do Bolsonaro. Perdão, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, deputado. O que eles dizem? Que sim, conhecem o Eduardo Bolsonaro, mas que não votariam nele. Jair Bolsonaro tem rejeição de 53%. Ciro Gomes, 52%. Gustavo Lima tem 50%. 49% conhecem Lula e Michele Bolsonaro e dizem que não votariam neles. Pablo Marçal, rejeição de 42%. 32% não votariam em Tarcísio nem em Ratinho Júnior, nos governadores aí. Mais governadores também aparecem nessa lista. Romeu Zema tem rejeição de 23% e Ronaldo Caiado, 21%. Vai ser aquela eleição dos menos rejeitados, Pedro Duran? É possível, Carol, especialmente na escolha inicial de quem vai ser o candidato, né? O candidato da direita. Estava conversando com o Felipe Nunes aqui, que é diretor da Quest, e ele tem uma análise que é interessante, que ele fala justamente sobre isso, esse ponto da rejeição, que o cargo de ministro da Fazenda foi um dos fatores que fez com que o ministro Fernando Haddad, ex-candidato a presidente, se tornasse o líder, o campeão das rejeições. Um outro detalhe importante que ele diz aqui é que você tem nessa lista de nomes que aparecem alguns que são mais conhecidos, outros que são menos conhecidos. E aí aqueles que são mais conhecidos tendem a ser mais rejeitados e tendem a ter uma intenção de voto maior. Os que são menos conhecidos tendem a ser menos rejeitados e tendem a ser menos apostados por aqueles que querem escolher o seu candidato. Mas é muito curioso como o Ronaldo Caiado, de quem a Isabel estava falando agora há pouco, tem o melhor desempenho quando você faz essa comparação entre taxa de crescimento e potencial dos candidatos. Porque o Caiado é votado por 81% de quem o conhece. Então é um número muito grande perto daquelas pessoas que têm conhecimento sobre o governador de Goiás, por exemplo. Aí tem Zema com 74%, Tarcísio com 62%, Marçal com 50% e por aí vai. Então isso pode ajudar a dar algumas pistas de como a direita pode se posicionar se quer ter viabilidade eleitoral e quer ter força em 26. A direita e a esquerda, Isabel Mega, porque até então o nome de Fernando Haddad aparecia como um dos possíveis presidenciáveis, nome escolhido pelo presidente Lula, pelo próprio PT. Diante de índices de rejeição tão elevados, isso pode comprometer uma eventual candidatura do ministro da Fazenda? Carol, o ministro Fernando Haddad tem ali uma luta muito grande para tentar fazer frente ao apelido que ele ganhou, que é de taxade, que foi aplicado justamente pelo campo da direita, né? Então, o ministro Fernando Haddad, ele iniciou esse ano de 2025 com a crise do Pix nas costas também. O cargo, de fato, pesa muito contra a viabilidade dele. Agora, o que me chama mais atenção de tudo, Carol, é que enquanto a direita tem um monte de candidato ali figurando nessas pesquisas, a esquerda não tem. E aí, ok, o Ciro Gomes é citado aqui, por exemplo, né? Mas, assim, aliado mesmo do governo, apenas o ministro Fernando Haddad aparece aqui justamente nessa tela do conhecimento, potencial de voto e rejeição de lideranças nacionais. Outros nomes são avaliados ali dentro do PT em paralelo ao nome do presidente Lula, porque a máxima que a gente ouve aqui é: Lula só não vai concorrer se não quiser. Mas ter um plano B é sempre importante, Carol. Então, isso demonstra também a ausência desse plano B. O plano B que há neste momento é Fernando Haddad e ainda assim com uma rejeição de fato muito alta. Mas outros nomes de ministros nem chegam a aparecer na pesquisa. Há exemplo de Camilo Santana, exemplo de Rui Costa, que correriam ali por fora de alguma forma. São nomes citados também pelos petistas, mas que não chegam ali a ter um registro nesse mapeamento que é feito nessa pesquisa da Genial Quest. Então, mostra ali uma dificuldade muito grande da esquerda de pensar para além das trincheiras de Lula. Haddad poderia ser a opção, mas é uma opção que tem uma rejeição de fato muito alta. Do outro lado, Carol, a gente fala muito dos bolsonaristas, né? Mas tem uma movimentação em específico dos governadores
e que tem, sim, um viés de direita, mas não necessariamente um viés de direita bolsonarista. Afinal de contas, o recado que ficou da eleição municipal é que o eleitor está querendo ali uma centro-direita, ele não está flertando tanto quanto a gente imagina com a extrema-direita. Então, esse grupo de governadores que rotineiramente se reúne para discutir o futuro da política em 2026 aparece com diversos representantes aqui na Quest, né? Em algum momento, eles vão tomar alguma decisão de composição. Isso passa pelos arranjos partidários também, mas vários desses nomes, vou citar, por exemplo, o Romeu Zema, Carol. Romeu Zema não necessariamente tem pretensão de ser o cabeça de chapa, mas poderia entrar ali numa composição de chapa, num cargo, por exemplo, de candidato à vice-presidência, né? Então, são muitos pontos ainda que tem que ter muita articulação política para você ir conseguindo, de fato, afunilar esses cenários todos. A direita, por um lado, tem o desafio de tentar diminuir essa pulverização e a esquerda tem o desafio de fortalecer nomes já muito bem conhecidos, mas demonstra ainda ficar somente com o plano A, que é o plano do presidente Lula se reeleger. Essa pesquisa Genial Quest ouviu 4.500 eleitores entre os dias 23 e 26 de janeiro. Margem de erro é estimada em 1 ponto percentual. Nível de confiança de 95%. Estão aí os números. Era para eu ter mudado de câmera, tá, Pedro Duran? Então, os números foram o quê? Em você. Eu me senti coberto aqui pelos números. Vamos, claro, monitorar como que essa pesquisa vai bater, né, em Brasília, na política brasileira, na esquerda, na direita. Enfim, já são os debates de 2026 que acontecem em 2025. Obrigada, Pedro. Obrigada, Isabel.